Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Vila do Chaves, ao vídeo Você Não Imagina Como Eram Filmadas as Cenas de Chaves, parte 3. Vamos lá? Chaves conquistou o coração de todos os fãs por conta de seu carisma, pelos personagens maravilhosos e, é claro, por conta de sua simplicidade. Viu como eu não sou tão tonto como dizem? Porém, é claro que isso não quer dizer que os episódios não tenham uma qualidade técnica, muito pelo contrário. Bora ver como algumas cenas bem curiosas foram gravadas? Então, por que não se enterra na areia? Você não sabe o quanto é gostoso. E vem com a gente. Logo de cara já quero trazer uma coisa bem importante por aqui. Eu sempre digo que leio todos os comentários do canal, ou quase todos, e muita gente diz: Não acredito. mas no primeiro vídeo que fizemos dessa série aqui, eu expliquei a respeito da cena maravilhosa do Kiko com um cabeção de shampoo. Capacete. Essa é uma daquelas cenas que a gente já viu 1 milhão de vezes, sempre demos risada, a gente sempre se divertiu, mas afinal de contas, como gravaram isso? A gente pensa logo de cara que o truque foi usar um boneco, mas não é, porque o Kiko se mexe mesmo com todo aquele shampoo. O segredo é que colocaram um capacete na cabeça do garoto, revestiram com uma camada bem grossa de alguma coisa ali, seja o próprio shampoo, acho que não. Enfim, qualquer coisa meio de espuma, que pareça a textura de um shampoo, e aí rolou, ficou muito bem. Enfim, eu falei tudo isso na primeira parte, até que veio o comentário do Rossano Guerreiro. Vale ressaltar que esse é um dos capacetes dos astronautas do episódio Aventuras em Marte, do Chapolin, em 73, que inclusive o próprio Villagrán utilizou. Caramba, isso é muito bom. Se analisar bem a bola de shampoo e a dimensão do capacete dos astronautas do Chapolin, ambos têm a mesma circunferência. Fala sério, como que eu ia bater o olho nesse comentário e não ia ficar curioso? Então fui atrás de mais detalhes e descobri muita coisa legal. No dia 30 de julho de 73, foi exibida a primeira versão da história do Seu Madruga Cabeleireiro. Isso aqui é para você pagar ao cabeleireiro. Sim, mamãe, já estou pronto. Anda, vai, fala para ele fazer o mesmo corte de sempre, tá? E que passe shampoo no seu cabelinho. Muita coisa parecida, inclusive o final. E temos o episódio Aventuras em Marte, que o Rossano comentou, que é esse aqui. Agora vamos mostrar como se aplica a égua voadora de que lhe falei agora há pouco. Eu vi esse episódio. Mentira. Sim. Ele arranca o capacete. Posso respirar na atmosfera de Vênus sem precisar do capacete. Para ficar mais fácil, Daniel, editor, coloca a comparação aí na tela. Realmente é o mesmo formato e o melhor, esse episódio do Chapolin foi exibido no dia 11 de julho de 73, ou seja, apenas 20 dias antes da exibição do episódio do Seu Madruga Cabeleireiro. Então, provavelmente era um item cenográfico que estava por ali, estavam usando em gravações próximas, talvez até no mesmo dia, e isso faz muito sentido. Mas ainda tem algo que não estava explicado. Os capacetes que os astronautas usam eram abertos aqui na frente, claro, para eles poderem respirar melhor. Então, para fazer a cena do Kiko com o cabeção de shampoo, tiveram que tampar o capacete e a resposta é... sim. Cara, é muito mais difícil do que parece se concentrar para balançar a cabeça de um jeito, falar de outro, no tom do roteiro. Tem que valorizar o Vila do Chaves. Ou só eu que sou meio tapado mesmo. Na versão dessa história de 75, a gente percebe que os capacetes já estavam fechados. E se reparar direitinho, eles estão bem mais gastos, com emendas no revestimento. Provavelmente era um item cenográfico velho, o mesmo de 73. E a gente até vê que a parte de vidro, plástico, acrílico, ou seja lá o que for ali na frente, fica bem embaçada. Imagina o calor dessa galera gravando ali dentro com esse capacete fechado. Então vamos lá, o capacete só aparece aberto na primeira versão da história de Vênus. Para fazer o Kiko com o shampoo, logo depois já fecharam o capacete, tacaram o shampoo na cabeça dele e esse item cenográfico ficou assim até 75, 76. Até porque a versão mais famosa do Seu Madruga Cabeleireiro é de 76. Daniel, agora vamos fazer o seguinte, coloca aí na tela as duas versões do episódio do Chapolin e as duas versões do episódio de Chaves. Vamos comparar os 4 momentos.
Realmente é o mesmo formato e provavelmente foi o mesmo item usado em todos os episódios, ainda que em 76 deixaram o cabeção do Kiko maior com mais shampoo. Provavelmente colocaram mais enchimento embaixo, porque nessa fase do seriado a produção já estava melhor do que em 73. E ali no comecinho a gente vê que o formato é bem esférico. Aqui fizeram um montão em volta, mas assim, o formato de uma forma geral dá para perceber que é igual. Mas ainda ficou outra pergunta no ar: como o Kiko respirou ali embaixo? E eu acho que descobri a resposta. Em 73, tem algum segredo na parte de trás do capacete. Provavelmente fizeram alguma abertura em um ponto ali para entrar pelo menos um pouquinho de ar. Dá para perceber que o pano está preso na parte de trás da sua cabeça. Então... Mas na cena que tem do Chapolin, ele não tem um tubo que sai daqui? Não parece. Deve ter uma abertura para entrada de ar, sim. Até porque não faria muito sentido ter um pano preso nessa região, né? Já em 75, a gente consegue perceber que os capacetes dos astronautas são totalmente fechados. Acredito que tenham feito pausas nas gravações o tempo todo para respirarem, ainda mais que vimos como ficavam embaçados. E acredite, eu assisti esse episódio talvez umas 8 vezes, tentando descobrir alguma entrada de ar, alguma abertura, e não vi nada. Então, em 76, das duas uma, ou o Kiko ficou com o capacete aguentando ali, prendendo a respiração só para gravar aquela cena, talvez o pessoal deixou tudo bem revestido, ele só colocou o capacete ali, deram uma ajeitada, segue o take, ou fizeram uma nova abertura na parte de trás de sua cabeça para ele conseguir respirar um pouquinho. De sua cabeça não, né? Capacete. Ninguém bateu na cabeça do Kiko, pelo menos eu espero, e aí ele respirou melhor. Ufa, acho que esse mistério agora foi respondido por completo. Finalmente. Obrigado. E já que eu falei sobre Chapolin, bora para um episódio muito bom que todo mundo adora. Uma cena icônica rola nessa história aqui. Em um certo momento da história, o Chapolin e o casal acreditam que estão vendo o abominável... Eu adoro isso aí. Do papel na cara. Eu adoro isso aí porque a janela anda. Ele vai arrastando a janela junto. Meu Deus do céu. do lado de fora da casa. Sim. Cara, como é que Lá ele vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá Aí a vai. janela acabou. Lá vai. Se escondeu. E aí, temos isso. Não, Chapolin, que acabou a janela. Se escondeu. Ah, bom, não é problema, não. E a cena é coroada desse jeito. Ah, essas janelas de hoje em dia não servem pra nada. Cara, Afinal, muito como bom. fizeram esse efeito? A resposta rápida, simples e curta é chroma key. E nessa série aqui, a gente não fala de efeitos realizados em chroma, porque já tem outros vídeos totalmente dedicados a isso. A gente tenta separar para ficar tudo mais organizado. Se você não viu, tem link no card. Basicamente, o pessoal da cenografia pegou um quadradão de madeira, colocaram uma cor neutra, seja verde ou azul, provavelmente o azul, que era mais utilizado nas gravações de Chapolin, e prenderam uma cortina dos lados. Pronto, parece uma janela. Para ficar mais fácil, assista a cena de novo e repare como sobraram algumas sombras indesejadas na parte de cima da janela, onde seria o vidro mesmo. Ah, essas janelas de hoje em dia não servem pra nada. Só que talvez o mais interessante é perceber que o pessoal, que mandava muito bem, aliás, da cenografia, fez uma estrutura muito bacana em cima e embaixo, de um jeito que a janela pudesse correr dessa forma, uma espécie de trilho. E a chave de ouro para a gente entender esse efeito por completo vem quando a janela é puxada. Claramente dá para ver umas linhas na vertical nesse ponto. Depois que ela é arrastada, vemos mais algumas linhas horizontais. Ou seja, o pessoal pintou essas montanhas em alguma superfície que não estava totalmente lisa. Não dá para saber se foi uma pintura em papel ou se fizeram em cima de pedaços de tecido. De qualquer forma, depois da pintura pronta, o pessoal precisou captar essa imagem e aí, na edição, colocaram sobreposta a cor neutra do chroma. E é por isso que a gente repara nessas imperfeições, mas de um jeito que só reforça a criatividade e a coisa do Roberto Gomes Bolanhos querer sempre sair da zona de conforto.
Aliás, acredito que não só dele, mas também do Henrique Segoviano, diretor do programa. E aliás, a gente também sempre está saindo da zona de conforto para fazer esse tipo de conteúdo para você, né? Olha aí, será que não foi mágica da bruxa do 71? Então, se você valoriza o nosso trabalho, gosta do Vila do Chaves e quer ver essa vizinhança bonita, bem bonita, por muitos e muitos anos, é o momento de você dar uma forcinha pra gente no Apoia-se. Você ainda garante benefícios exclusivos de verdade, inclusive seu nome aparecendo aqui no canal. E ainda no assunto Chapolin, janelas e fundos falsos, bora para um outro episódio muito conhecido por todos os fãs, O Vampiro. Esse eu também vi. Lá no final da história, para se livrarem de uma vez por todas do aterrorizante vampiro, eis que surge a ideia de dar uma acelerada no relógio em um efeito bem lúdico para que entre a luz do sol e derrote o Melchior. Tá, como fizeram esse efeito da luz entrando pela janela como se fosse a luz do sol? Com uma luz dentro do estúdio. É claro, não tem um grande truque nisso. Mas nesse momento eu quero chamar a atenção para os cuidados envolvidos nessa cena. Geralmente, nos estúdios de TV, a iluminação fica toda na parte de cima. Por isso, é tão importante ter todas as marcações, onde cada pessoa vai parar, como eliminar sombras e tal. Vai por mim, iluminação é uma das coisas mais complicadas dentro de um estúdio. Como aqui a ideia era fazer o sol nascendo, se a luz viesse de cima, de um dos refletores já posicionados na parte de cima do estúdio, não faria o menor sentido. Ainda que provavelmente ninguém fosse reparar na época, né? A gente está falando de uma televisão que não tinha a mesma qualidade dos tempos atuais, em um episódio que era exibido uma vez e nunca mais, não tinha reprises, enfim. Poucos segundos de cena, ninguém ia ver nada. Mesmo assim, o pessoal teve o cuidado de colocar uma luz baixa, simulando o nascer do sol, bem na horizontal mesmo, entrando nessa linha dentro do quarto e fazendo a sombra reta. Fala sério, é o tipo de cuidado que o pessoal poderia nem ter, poderia usar qualquer luz que já estivesse posicionada ali de um jeito rápido, vamos gravar logo pronto. Mas não, colocaram uma luz própria por trás da tapadeira que faz a parte da parede, tem toda a paisagem ali da janela, a luz entrando de baixo, simulando o nascer do sol de um jeito bem mais interessante, de verdade. Esses cuidados tornam tudo mais brilhante. E por falar em horizontal, bora sair desse clima todo darkzeira e vamos lá pro litoral, pegar uma rede, deitar na areia, ficar de boa. O professor que o diga. Acapulco me espera. Não por isso, mas sim por isso. Essa cena é muito boa. Cara, muito bom. Por muito tempo eu fiquei me perguntando como fizeram essa cena. É claro que tem mais uma pessoa deitada ali na areia, eu até sabia, falava, tá, que tem, eu entendo. Mas novamente, vamos rever a cena juntos. Repare que, bem na altura do meio do corpo do mestre linguiça, cavaram bastante areia, fazendo uma espécie de um buraco, pois é bem ali que começa o corpo da segunda pessoa, com esse buraco provavelmente sendo um desnível para que pudessem cobrir até a sua cabeça de areia. E a ideia provavelmente era colocar a pessoa com a cabeça de lado, cobrindo de areia até aqui e deixando o rosto dela sem nenhuma areia, para que ela não ficasse sufocada, né? Então a areia viria toda aqui, simulando o corpo da pessoa. Se ela ficasse assim, teria que fazer um monte de areia aqui na cara e mataria ela se demorasse muito para gravar. Ou pelo menos ia engolir muita areia. E claro, com o corpo reto e a cabeça de lado dessa forma, a câmera que estava ali não pegaria tudo que está desse lado, certo? E aí, quando volta a mostrar o professor Girafales, temos isso. Você lembra? Você não lembra, né? Ué, gente. De novo, é o mesmo esquema, só que dessa vez são duas pessoas deitadas, cabeça com cabeça. E aqui a gente vai analisar juntos novamente. O buraco está menos evidente, porque entre gravar o professor com a cabeça para fora e depois essa cena, tiveram que montar tudo do zero.
Então o buraco para a regravação é menos evidente, mas dá para ver que tem uma parte do corpo de uma das pessoas enterradas bem ali, no ponto de encontro dos dois corpos. Já reparou nisso? A dona Florinda passa com seu joelho muito próximo a ele. Não sei se é parte do rosto, do braço, o que quer que seja. E outro detalhe bem interessante dos enterrados é que, no caso do Sr. Barriga, por exemplo, a piada foi colocar um montão de areia em sua pança. Mas não tem nenhuma piada envolvendo o Seu Madruga. Então, como não precisaram criar nenhum efeito visual, repare como a camada de areia em cima dele é muito mais fina. Olha, filhinha, por que não esquece disso e se enterra na areia? Você não bom, sabe como é gostoso, tipo, filhinha. assim. Já no caso do professor Girafales, precisaram colocar muita areia em cima Acho que eles devem ter cavado muito pra ela ficar meio sentada, né? Problema. E no caso da Chiquinha, fizeram o mesmo. Bom, digo o mesmo na questão da areia, mas como conseguiram deixar a garota ainda mais baixinha? Por que será que tacaram tanta areia assim em cima dela? Aqui, a resposta não é o que está acima da areia, mas sim embaixo. Veja só que grande quantidade de água. E debaixo tem mais. Para gravar essa cena, precisaram cavar um buraco bem fundo para que a Chiquinha ficasse sentada quase numa posição de V, digamos assim. Então, para tentar desenhar no ar aqui, a coluna da garota ficou bem para baixo dessa forma, suas pernas encolhidas, mas quando chega na altura do joelho, em um nível reto, como se ela estivesse deitada, suas pernas seguem desse jeito. Então o desenho ficaria assim, cabeça, coluna, coxa e canela e pezinho para fora. Ou seja, mais ou menos como uma posição fetal com bastante areia para não denunciar todo o truque. Ainda mais porque talvez ela estivesse exatamente com as mãos em cima do joelho ou então com as mãos bem juntas ao corpo aqui do lado. Ah, malandrinho! E depois de dizer tudo isso, palavra-chave na tela. Qual cena de Chaves ou Chapolin você sempre assistiu e você nunca entendeu como gravaram? Manda aí pra gente porque eu vou atrás da explicação. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, explicando uma parte mais técnica, mas ainda assim divertido, legal. Você não precisa ser nenhum perito na matéria de audiovisual para entender o que eu estou dizendo. E você pode olhar e falar simplesmente, Renan, que chatice esse tipo de trabalho. Talvez seja. Eu adoro, né? Sou suspeito para falar. Mas é legal conhecer os bastidores de Chaves e tentar entender um pouquinho mais a mente de quem estava dirigindo e criando tudo. E falar sério, mesmo que seja no fundo, se você chegou nesse ponto do vídeo, você também gosta de assistir, que eu sei. Tem muita barriga, senhor Razão. E como são assuntos que rendem bastante, é legal dar uma olhadinha nos vídeos que já fizemos, que, olha só, magicamente, ele está aqui ao meu lado. Isso que é uma edição bem feita, né? Aprendemos. Muito bom, cara. Gente, aí aquele da Chiquinha é muito bom. Do professor Girafales também. Do professor, era óbvio que tinha mais de uma pessoa, mas a questão era essa. E a cabeça desse ser humano, como é que tá? Como é que ele tá respirando? Pior que sabe que eu nunca pensei nisso. Não? Nunca parei pra pensar nisso. Muito louco, né? Olha quanta água e debaixo ainda tem mais. Cara, muito bom. Saudade de assim, passando na TV, sabe? Tipo, A chegar parte em da casa piscina também é durante muito o boa, dia, né? Que o Kiko tá se afogando, aí o professor Girafales puxa ele e ele tá de pé agora na canela. E ele... Cara, o episódio de Acapulco é muito bom. Nesse episódio de Acapulco também, que acho que é o Seu Madruga, que fica cheio de moeda bronzeada, ele se bronzeia com um monte de moeda nas costas. Mas eu lembro que ele é dividido em dois, não é? Quê? É um episódio dividido em dois, não é? Ah, duas de partes, Acapulco, eu sim, acho. sim. E aí no final eu sempre me emocionava com o Chaves cantando. Do Boa Noite Vizinhança. Aí eu ficava tipo... Ai, meu Deus. Aqueceu meu coração. E a tradução era o quê? Eu acho que era... Eles falavam Acapulco, mas eles falavam Guarujá também. Guarujá? Acho que era Guarujá. Na tradução. Mas eles também falavam Acapulco na tradução. Então eu nem ideia. Nem ideia. Já Chapolin eu já não via muito. Não? Eu não era tão chegada, não. Eu vi um episódio ou outro, tipo, do gatinho no vaso.
Ele fica miando e ninguém sabe de onde vem. No vaso? Num vaso de planta, fechadão assim. Cara, eu não lembro. Eu só lembro desse episódio, assim, que tinha um gato perdido. Sabe qual é o episódio que eu mais lembro? Quando ele tá subindo o muro. Ele toma a pílula e ele começa a subir o muro, aí fica o Kiko gritando, né, pra incentivar ele a subir. Por que não bota na mão e sobe logo ele ali? Ele tá subindo desde lá de baixo. Porque tem que ter o rolê, né? Adorava. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta o que vocês acharam. Compartilha também, que ajuda muito. Valeu, gente. Bye!